E se a honra de um guerreiro pudesse ser comprada e vendida? Se a vida de um samurai dependesse de uma simples nota promissória? Bom, senhores e senhoras, hoje estamos aqui na literatura, né? Falar desse livro aqui, desse mangá aqui, né? Que é O Preço da Desonra. Tá aqui, ó. Pequenininho, né? Mas vale a pena cada página. Tá, vamos começar a entender aqui o que é o preço da desonra aqui. Melhor, primeiro que é pela Pipoca Nankin, tem link aqui embaixo para quem quiser adquirir, né? Originalmente o título é Kubidai Ryukyukenin, né? Ryukyukenin, acho que é isso, que é assim que pronuncia, né? O japonês aqui não tá tão bom. Mas a ideia é mais ou menos o preço da cabeça, né? Porque Kubidai fala sobre cabeça e tal. Enfim, mais ou menos essa ideia, né? E quem é que faz isso aqui, né? Quem faz essa obra de arte aqui é esse cara chamado Hiroshi Hirata, né? Ele nasceu em 1937 e morreu em 2021. Né, recentemente. Ele foi um mangaka. Mangaka é a pessoa que é, né, esse K, esse sufixo, sufixo, né, da palavra diz sobre o trabalho da pessoa, né? Judoka é o cara que faz judô, né? O que a pessoa faz, né? Então mangaka é aquele cara que desenha mangá, né? E ele foi especialista em histórias realistas, adultas, tal, né? Principalmente sobre samurais, né, e cultura feudal de uma forma geral, né. E ele mais ou menos criou assim, por assim dizer, que é um estilo chamado Gekiga, né, Gekiga, né. Acredito que seja assim a pronúncia desse movimento de quadrinhos que são dramáticos, né, e é orientado ao público adulto. Ponto, né? Então a ênfase dele é sobre temas sérios, violência, realismo histórico e tal. E com isso é comparado a grandes nomes do gênero, né? Figuras literárias, artistas do Japão e tal. E foi elogiado por muita gente, como Yukio Mishima, Stan Sakai, que é o criador do Usagi Yojomo, né? Que é aquele coelhinho samurai e tal. E diferente, né, desses mangás mainstream, né, que a gente conhece, tal, que viram animes, tal, esse tipo de coisa, ele é uma linha madura. E esse aqui principalmente, né? Porque olha o traço desse cara. Não, só olha o traço desse cara, né? Ele foi publicado em 1970, aqui no Brasil em 2000 alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Quem sabe faz ao vivo aqui, ó. A gente vai pegar aqui na primeira página, teria que estar aqui, né? Na última, no caso, né? Aliás, tá aqui, 2019, né? Aliás, ele tem uma luva, ó. Essa aqui é a capa original e ele vem com a luvinha, que bonitinho. E então a capa original é assim, ó. Essa aqui é a parte da frente, lembrando que é uma língua lido ao contrário, né? E essa aqui seria a parte de trás dele, né? Então ele é publicado aqui em 2019 pela Pipoca Nankin, né, e ele está falando a história de um homem que persegue samurais que após a derrota, né, assinaram dívidas para salvar sua vida. Imagina que você está no campo de batalha, você está prestes a matar o cara ali, e ele fala assim, não, né, faria de tudo para estar vivo. Ele fala, tudo mesmo? Então assina essa promissória aqui nesse valor X. E é uma promissória assim, de um valor altíssimo. Imagina que você está perdendo sua vida, você logicamente você vai querer estar vivo, né? E um valor que, né, muito alto, e eles assinavam para continuar vivo. E esse cara faz o quê? Ele cobra depois desses caras, ele vai atrás. Esse cara é um caçador de cabeça, ele vai assim, opa, tô com uma notinha promissória aqui, um agiota, né, do assassinato, tô com essa notinha promissória aqui e tal, e aí? E o dinheiro? Cadê o dinheiro, né? É sensacional. Tão sensacional quanto esse chá. O chá de hoje aqui, ó. Cadê? É um banchá da Yamamatoyama, né? Uma marca brasileira aí que também faz chá. Esse aqui é um verde torrado, né? Ele vem nessas embalagenzinhas assim, ó. Também tá o link aí embaixo para quem quiser tomar. E é complexo de tomar porque ele tem esse gosto. Ele tem o amargor do torrado, né? E ele não é verde, não, ele é um chá verde, porém não tem aquela ideia silvestre, né? Aquele gosto silvestre. É um sabor mais complexo de tomar, que nem esse livro, por isso que foi escolhido, né? Esse mangá aqui, porque também é complexo, porque a gente tem
Vamos falar um pouquinho sobre concepções, né, que nós temos, né? São 7 contos interligados que acontecem nesse mangá aqui, e ele fala diferentes facetas da honra do Bushido. A gente tem muita noção do samurai como aquele guerreiro honrado, né? E ele realmente era, né? Ele tinha um código de ética, um código de leis chamado Bushido, que até tenho aqui, ó, Budo Shoshin Shu, de Daidoji Yuzan Bushido. O meu aqui é de uma coleçãozinha que fala sobre alguns conceitos. Não vou enxergar aqui. Não vou conseguir enxergar aqui. Mas também tem o príncipe e tal, né? E ele fala até desses conceitos de todo esse código de ética aqui. E eles tinham, obviamente, aos nossos olhos ocidentais, um conceito até bem diferente, bem esquisito hoje em dia, porque tem coisas que, aliás, pouca gente fala. Não vou falar aqui, mas se você procurar, você vai ver que tem coisas que fogem do nosso pensamento, né, que originalmente está no Bushido, né? E lembrando que Do é caminho, né? Bushi é guerreiro, então Bushido é o caminho do guerreiro, né? Assim como o Judo é o caminho suave, né? Esse Do quer dizer, mais um sufixo interessante aí, quer dizer caminho, né? E eles têm realmente isso, eles seguem isso originalmente, só que assim, a gente encontra esse Japão feudal com essa honra um pouco dividida, porque o cara realmente assina uma promissória, né, de não, né, para não ser morto e tal. Obviamente, quando o cara vai cobrar dinheiro, ele fala, não, calma aí, não assinei nada não, meu irmão. Como assim? Assinou e obviamente tem o embate, né? Tem o combate entre eles, sempre desse jeito absurdo que olha a genialidade desse cara desenhando. Aliás, uma coisa bem interessante sobre ele também, o Hiroshi, é que ele era um calígrafo, né? Então ele é bom naquela... Na pincelada, né, escrever, e em outras obras, né, de outros mangás, outros animes, essas coisas, é uma caligrafia dele que foi feito o título, né, inclusive do Akira. Akira não precisa nem falar, né, se você quer Akira, pelo amor de Deus, sai desse negócio e vai, mas deixa o like aí, então. Muito bom. E vamos lá, sobre o que é a narrativa, né? É a honra e a sobrevivência, né? Até onde eu posso distorcer o que eu entendo de honra para poder sobreviver, porque é isso, né? Eles têm uma dignidade, né? Que eles deveriam morrer, aliás, com dignidade. Tem até aquela coisa do seppuku, né? Que o pessoal chama erroneamente harakiri, que é cortar a barriga e tal, né? Para manter a sua honra e tal. Só que por causa disso subverte esse clássico, essa ideia, né? O ideal do clássico do Bushido, que não, né? Tem que ser uma honra ilibada, tal, esse tipo de coisa. E o personagem, né? Que é o Hanshiro, é completamente complexo. Não é aqueles personagens que você fala assim, nossa, esse cara é redondinho, eu sei exatamente como ele vai agir em todos os casos, né? E isso é muito sobre como se faz personagens bons. Personagem que é redondinho, que você já sabe o que vai acontecer, o que vai fazer. É aquele vilão que é sempre vilão, herói que é sempre herói. É fácil de ler, né? E esse tipo de obra não é fácil, porque obviamente você tem uma empatia inicial, porque ele é o personagem principal, é sobre ele todas essas questões, e ao mesmo tempo você fica pensativo, poxa, esse cara é bom mesmo? O que ele está fazendo? Então ele é moralmente ambíguo o tempo todo, né? Ele caminha muito sobre uma linha tênue, né, entre honra e o pragmatismo, o que tem que ser feito, o pragmatismo, e a honra, né, o que poderia ser, o que eu devo fazer, né? E essa crítica ao Japão feudal é interessantíssima. A gente está acostumado, né, através da ideia de soft power, né, que é aquele conceito estadunidense de ganhar os outros pela cultura. O Japão tem muito disso. Ele traz muito da cultura dele de uma forma mitificada, né, através de nossa, olha só, eles são desse jeito, tal, mas assim, eles eram humanos da mesma forma, os samurais, eles eram humanos da mesma forma e cometeram atrocidades absurdas. Tem até uma série que uma vez eu estava assistindo, né, não vou lembrar, mas era sobre samurais e mostra muito cruamente o que esse tipo de coisa faziam, que questões de tortura e esse tipo de coisa, né, e a gente não pode, né, deixar isso já. A gente tem que entender a complexidade das coisas. Nem todo mundo é bom ou ruim o tempo todo, né? Apesar de algumas pessoas parece que se esforçam para ser ruins o tempo todo, né? E o samurai, ele cai muito disso. Aquele guerreiro ilibado, não existe isso, né? Então, ao invés de romantizar, o Hirata vai mostrar o que? A realidade, é isso.
As coisas são assim. Aliás, isso aqui é baseado numa coisa que realmente existiu, tá? Esse tipo de profissão que esse cara aqui segue e tal, de atrás das pessoas e tal, é uma coisa que realmente existiu. O traço dele é de uma força visual que é absurda, o detalhamento realista, pincel e caligrafia apenas, tá? Você vê a dramaticidade, né? Esse plano aqui, olha só como ele usa. Aliás, né? É um plano cinematográfico, né? Eu sei que minha câmera tá cortando o segundo quadrinho aí, é pra você comprar e ler. Essas coisas tem que ler mesmo pra você entender. Mas olha o primeiro lá, que interessantíssimo, né? Ele usa planos como se fosse um cinema mesmo. Você vê o que o cara tá sendo ali primeiro, né, dando a ideia de vastitude, depois mostra só ele, aí mostra qual que é o objetivo dele. Só tá o objetivo dele sem ele tá aparecendo, né? E no segundo, pega essas linhas de ação que estão aqui embaixo, ó. Olha só, tem escrito aqui. Isso aqui é escrita, né, hiragana, né? É hiragana, né, do barulho do casco dos cavalos, né? E você vê movimento. Como é que você consegue ver uma imagem estática e ver movimento? Pois é, o cara tem que ser, ó, muito bom para conseguir fazer um negócio desse, né? Os críticos destacam o Preço das Honras com, né, muito dessa ideia do ético inabalável do samurai como uma coisa interessantíssima, porque você vê o medo, o egoísmo, a decisão que é moralmente duvidosa tal, e ele traz as reflexões da ética, honra, economia, sobrevivência e tal, sem perder o ritmo narrativo, a intensidade dramática. É ação, mas também é para pensar. Isso, mas eu tenho medo de pensar, não quero. Aí não é problema meu, né, meu irmão? Mas vai lá. Esse movimento, né, o Gekiga, ou Gekida, não vou saber pronunciar, que ele pertence, ele é um movimento assim que é estudado por ter introduzido o realismo histórico à cultura do mangá, né? Não tem muito artigo acadêmico ainda sobre isso, mas há discussões amplas sobre essa evolução narrativa, né, incluindo o Jidaigeki, que são os dramas históricos, né, que é uma outra vertente interessantíssima, né, que um dia eu vou trazer, né. É isso. Arte poderosa, personagem complexo, a temática profunda, a ideia da ética, a ideia da moral, né, duvidosa do personagem e subvertendo toda essa questão do Bushido. Se você gosta de história, drama, questionamento filosófico, tem que ler. Aí responde aí embaixo, né? Responde aí embaixo, aproveita, né? Porque você engaja o canal, dá o seu like e tal, faz todas essas coisas que sabe? E qual que é o conceito de honra que você acha mais interessante nessa obra? Depois, se você já leu, escreve aí. Se não leu, vá ler. Certo? Muito obrigado e falou.